noite, amados irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Alegria aos nossos corações nos reunirmos uma vez mais em torno do falar de Deus, que é a sua palavra. Estamos muito felizes. Hoje, dando um plus aqui conosco, a Adriana, o Paulo, que alegria aos nossos corações. Delei, Cristiana, Wallace. Que bênção, viu? Já estávamos felizes, ficamos muito mais, né? Demais irmãos também, uma alegria aos nossos corações, podermos ter comunhão em torno da palavra do Senhor. E a nossa oração nessa noite é pelo falar do Senhor. Sobretudo que o nosso Jesus, o nosso Senhor, aquele que nos salvou, que Ele fique tão feliz quanto nós estamos. Em meio, irmãos, a uma geração adúltera e perversa, o Senhor tem o seu povo. Tem aqueles que não se dobraram. Os irmãos se lembram de Elias? Aqueles que não se dobraram aos falsos deuses desse mundo. E que nós possamos nos manter firmes e em pé diante do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem em Atos no capítulo 17. Temos estudado esse livro. Temos juntos aqui visto porções dessa maravilhosa obra, desse maravilhoso material que o Senhor, pela sua graça, nos concedeu. Esse material histórico, né? O único livro histórico do Novo Testamento. Atos capítulo 17. O qual nos dá direções extremamente importantes, fundamentais a respeito do nosso caminhar. Então, quando nós precisarmos saber como iniciou a igreja, como foi a primeira igreja da palavra de Deus, como eles andaram, como era o seu modo de viver, quais eram as suas prioridades, irmãos, temos que voltar para a palavra do Senhor e que ela possa falar conosco essa noite de maneira poderosa. Então, aqui no capítulo 17, capítulo 17, obrigado. Capítulo 17, vejam comigo, irmãos, a partir do versículo 30, ainda que o texto que nós vamos ler, que nós vamos ter como base, estará no capítulo 2, mas aqui, versículo 30, capítulo 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e isso com certeza deu a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam. Outros diziam: acerca disto te ouviremos uma outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Agora vamos para o capítulo 2. Voltem, por favor, irmãos. Capítulo 2. Nós vamos ler aqui do versículo 37 até o versículo 41. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra.
Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa noite, bendizemos, agradecemos, Senhor, Tua palavra tão maravilhosa para nós, Senhor. Ó Senhor, essa mesma palavra que um dia converteu as trevas em luz. Ó Senhor, a mesma palavra essa noite venha trazer luz aos nossos corações, sobretudo para que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Captura-nos com a Tua palavra, encha-nos com a Tua palavra e que possamos, como já oramos aqui inicialmente, sermos transformados por ela e sairmos daqui de uma maneira diferente, pela forma pela qual entramos. Ó Senhor, a Tua palavra é poderosa para fazer isso. E para tanto, Senhor, precisamos do Teu Espírito Santo. Ele pode clarear a Tua palavra para nós, abrir o Teu livro para nós. Dependemos totalmente dEle. Ó Senhor, ó Pai, em nome do Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, a primeira frase aqui diz, ouvindo eles isto, ou ouvindo eles estas coisas. Então, aqui há um contexto, né? Contexto pelo qual eles estavam ouvindo alguma coisa. Irmãos, no compartilhar anterior, nós trouxemos aqui, junto dos irmãos, trouxe aqui para os irmãos a pregação do apóstolo Pedro, que está aqui imediatamente anterior a esta palavra. Então, quando eles ouviram a pregação de Pedro, algo como que impactou o coração daqueles irmãos, e então eles ficaram como que apavorados. Depois nós veremos aqui essa palavra especificamente. Eles disseram, então, o que nós vamos fazer? O que nós faremos? E naquela ocasião, nós examinamos ali aquela pregação do apóstolo Pedro, fizemos um comparativo, porque nós temos mais de 10 pregações aqui no livro de Atos. Mais de 12 pregações, eu poderia dizer. E cada uma delas, irmãos, ela tem uma forma estruturada da sua composição. Então, os discursos, por exemplo, de Pedro, no livro de Atos, eles têm uma estrutura, é como que uma coluna vertebral. Ele tem uma ordem. Então, a pregação dele permite para nós construir como que um esboço, né? E há elementos constantes nas pregações de Pedro, que vai até a metade do livro, depois continua com mais preeminência o apóstolo Paulo. Mas é interessante que nós vimos que o apóstolo Pedro, ele sempre inicia o seu compartilhar corrigindo falsos pensamentos. E isso precisamos, irmãos, quando nós colocamos os pés na palavra de Deus, o nosso pensamento precisa ser corrigido. Porque quanto há do mundo, das ideologias e de tantas coisas dele que tem influenciado a nossa maneira de pensar. Então nós precisamos corrigir falsos pensamentos. Isso aconteceu no sermão de Pedro. O sermão do capítulo 3 também acontece da mesma maneira. Quando ele, na sequência, após ele corrigir falso pensamento, ele traz a exposição do texto bíblico. Porque isso pode parecer estranho, mas não é, irmãos. Muitas vezes a pregação sem palavra de Deus. A pregação sem base bíblica da palavra de Deus. E algumas vezes, inclusive, lê-se um texto e a interpretação é uma outra palavra. Pedro jamais fez isso. Nenhum dos apóstolos aqui, Felipe, Barnabé, todos aqueles que trouxeram a palavra foram sempre fiéis às letras, sobretudo, é claro, do Antigo Testamento. Depois, tempos depois, Lucas veio então como um historiador e trouxe toda essa palavra que nós temos hoje registrada para nós aqui. Mas não só isso, além de corrigir falsos pensamentos, além de trazer texto bíblico como base para a sua pregação, é indispensável a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo sempre estava presente, quer na pregação, quer na vida dos irmãos. Então não havia só pregação, havia também um pregador, que estava cheio do Espírito Santo. Um outro ponto, que isso é recorrente, então, em todas os sermões, digamos assim, que temos aqui, é que todos eles são sermões cristocêntricos. Cristo está em toda a palavra de Deus. É claro que nós estamos falando do livro de Atos, mas de Gênesis a Apocalipse, quando começa, né, a primeira expressão de Gênesis, no princípio criou Deus. A palavra ali, princípio, é a designação que nós vemos em Colossenses, quando Paulo diz, ele é o princípio de todas as coisas.
porque nele tudo subsiste. Então, irmãos, a pregação cristocêntrica, ela não é um acessório, ela é algo fundamental para toda a hermenêutica, a exposição da palavra de Deus. E quando nós vemos todas as palavras, todas as pregações, nós vemos o nosso bendito Senhor Jesus nelas, aquele que nos salvou de maneira maravilhosa. E ele sempre traz a admoestação, sempre eles, posso dizer no plural, eles sempre trazem admoestação, exortação. Isso é muito recorrente. Os irmãos vão ver aqui mesmo nessa resposta, né? Porque o que nós estamos vendo aqui a partir do verso 37, nada mais é do que resposta a uma pregação. E como nós, né, particularmente falando, temos respondido àquilo que nós temos ouvido. Porque a palavra do Senhor diz assim, não sede somente ouvintes, né? Mas a resposta à pregação, mas praticantes essa palavra. Porque religiosidade não é você ser alguém praticante, ao contrário. Religiosidade é alguém que fala, mas não faz. Isso é um ser religioso. Está relacionado com a hipocrisia, né? Ou seja, apenas uma máscara. Irmãos, em todas as pregações, todas elas aqui, havia resultados. Todas as pregações. Resultado. Vidas sendo transformadas, vidas sendo convertidas, vidas se prostrando aos pés do Senhor. Mas um contexto, irmãos, estou colocando aqui o contexto da pregação de Pedro, que está aqui imediatamente anterior a esse texto que nós acabamos de ler. Mas um contexto mais abrangente no capítulo 2 é a descida do Espírito Santo. Isso é o tema central, então, do capítulo 2. Ele inicia dessa maneira. Porque agora, pela instituição do Espírito Santo, essa pessoa bendita, ela passa a ser o administrador, não só das vidas, individualmente falando, mas o Espírito Santo é o administrador da igreja. É Ele. É o Espírito Santo que nos leva a Cristo. Irmãos, em todos os aspectos. Esse ofício, o Espírito Santo, então, ele vai exercer desde o capítulo 2 até hoje na nossa reunião aqui. Esse é o seu trabalho. Então, de acordo com as demandas, de acordo com as necessidades, de uma maneira soberana, o Espírito Santo está investido, então, dessa autoridade. Por isso, irmãos, não entristeçais o Espírito Santo. Por isso, irmãos, não resistais ao Espírito Santo. Por isso, irmãos, nos rendamos a essa pessoa bendita, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, ministrando aos nossos corações por essa pessoa gloriosa. Estavam ali, diz a palavra do Senhor, havia uma reunião ali. Era uma festa de Pentecostes, uma daquelas 3 festas de Israel. Tinha muita gente ali em Jerusalém. E estavam todos reunidos, uma multidão ali. Se vocês contarem ali a partir do verso... a partir do verso 8, verso 9, vocês vão contar ali aproximadamente 15 nações estavam ali reunidas. E a partir então da descida do Espírito Santo, eventos extraordinários passaram a acontecer. Eles ouviram sons de ventos, rajadas de ventos, um vento impetuoso, diz uma outra versão, e aí línguas sobre cada um, como que línguas como de fogo, onde todas aquelas nações que estavam ali reunidas, não era impedimento para que outro de outra nação compreendesse aquilo que estava sendo falado. Eles ficaram com tamanha perplexidade diante de tudo aquilo. E eles falavam, mas como pode isso? Eu estou entendendo o que os outros estão dizendo. Porque, na verdade, irmãos, eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. É claro que esse é um evento que passa a não ser mais recorrente na história da igreja, mas inaugura, então, a presidência do Espírito Santo sobre a vida dos irmãos e sobre a vida da igreja. E a partir então desse assombro, a partir então dessa multidão estar maravilhada, perplexa, na verdade, né, com sinais visíveis, sinais claros de tudo aquilo, Pedro então entra para a sua pregação. E a partir da sua pregação, então, nós vemos essa palavra que nós estamos aqui vendo, que é o resultado da pregação de Pedro. Pedro faz uma pregação profética. Ele fala, olha, tinha uma profecia que acabou de ser cumprida, a profecia de Joel. Foi cumprida agora. Então, aquilo esclareceu. Porque a palavra de Deus,
A exposição da palavra de Deus é para explicar mesmo a palavra de Deus. Foi o que Pedro fez. Ele esclareceu, ele trouxe uma luz sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Mas não só isso, uma palavra de esperança também. Ele disse assim: cada um de vós podem ser salvos pelo poder do Espírito Santo. Porque a multidão estava ali apavorada. Mas tinha algo mais ali naquele contexto. E isso, irmãos, algumas vezes, infelizmente, será encontrado até mesmo no meio do povo de Deus, que são zombadores. E havia ali uns zombadores. Eles estavam escarnecendo, né? Eles estavam ali ridicularizando a obra de Deus. E é uma terrível condição quando nós abrimos a palavra, irmãos, e não temos reverência às letras da palavra de Deus. Porque é o próprio falar de Deus. E os zombadores, como lá nos Salmos, no capítulo 1, é que os irmãos se lembram. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita com reverência, com seriedade, com clamor pelo Senhor. Porque, irmãos, tudo que o Senhor disse vai se cumprir. De todas as profecias que já se cumpriram, nós ainda temos a esperança da certeza. E Pedro está dizendo justamente isso. Está dando esperança. Fiquem firmes, fiquem confortados. É o Senhor. Porque esses zombadores apontam para uma falta de visão, falta de conhecimento, essa irreverência mesmo, desconsideração para as Escrituras. Como disse o salmista, nem ande no caminho deles. Homens sem discernimento de tudo aquilo que está ocorrendo. Porque, irmãos, os escarnecedores, eles ainda são piores daqueles que ouvem e rejeitam a palavra de Deus. Os que ouvem e rejeitam são terríveis. Mas os escarnecedores, os zombadores, eles estavam vendo os fatos diante dos olhos deles. Então estava ali diante deles. É claro que nós também, pelo Espírito Santo de Deus, nós também temos os nossos olhos abertos, irmãos. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, é muito mais do que a gente olhar para algo material. É muito mais. O espiritual é muito maior do que o natural. Então, se o Espírito Santo abre os olhos do nosso coração, a nossa fé vê com muito mais profundidade. Então, se nós estamos vendo a palavra de Deus, nós precisamos considerá-la. Então, eles estavam ali diante de fatos, diante de sinais, diante de tanta clareza, escarnecendo da palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos ser contados com esses. A palavra de Deus é coisa séria. Como disse o irmão do passado, céu e inferno não são assuntos para brincadeiras. E o verso 37 que nós acabamos de ler, ouvindo eles estas coisas. E a conclusão, irmãos, do sermão, porque se você perceber, eles interromperam o sermão de Pedro. Pedro estava pregando ainda, ele retoma depois a sua pregação. É como se os próprios ouvintes fizessem o apelo, né? Porque Pedro estava dizendo, saiba com toda certeza, veja o verso 36, para você entender o contexto. Toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Vocês crucificaram a Jesus. Então eles dizem, então o que nós vamos fazer? Para nós está perdido. E aí, irmãos, essa é a primeira resposta. Porque nós ouviremos ainda, permitindo o Senhor, muitas palavras até o nosso último dia aqui. A grande questão que precisa chamar a atenção do nosso coração, como nós temos respondido, quais têm sido as nossas reações ante tudo aquilo que nós temos visto. Será que nós estamos sendo como aquele homem que olha no espelho e já se esquece da sua face? Então diz que o coração deles se compungiu, de tal maneira que eles disseram, o que nós vamos fazer? O que faremos, irmãos? Irmãos, então eu disse para os irmãos que são vários sermões que tem ao longo do livro de Atos. Cada um deles mostra uma expressão de reação. Eu vou citar só um ou outro. São vários sermões. Eu contei 12, né? Disse para os irmãos. Então,
Tem esse aqui que é o primeiro sermão, o sermão de Pedro no Pentecostes, estamos vendo ele. Logo em seguida, Atos capítulo 13. Mas eu quero ver um que está, não precisam abrir, Atos no capítulo 7. Os irmãos se lembram da pregação de Pedro. Pedro então estava diante do Sinédrio. A partir do verso 54, capítulo 7 até 60, você vai ver uma reação que ocorre ali. Qual foi a reação daqueles ouvintes? Fúria e violência. Os irmãos estão percebendo? Quando viram falar do Senhor. Na verdade, a pregação de Estevão é a pregação mais longa que nós temos registrado na palavra. E no livro de Atos, essa pregação é a que mais faz citação de textos bíblicos. E vocês veem como que eles recebem a palavra? Fúria e violência. Depois tem a pregação de Filipe para o eunuco, os irmãos se lembram. Tem o compartilhar de Pedro na casa de Cornélio. Fizemos esse compartilhar na outra oportunidade. Mas qual foi a reação, não sei se os irmãos se lembram, do compartilhar de Pedro na casa de Cornélio? Recepção à palavra de Deus. Os gentios, então, ali, nós passamos a fazer parte. Nós que não éramos povo, passamos a fazer parte do povo de Deus. E eles foram batizados com o Espírito Santo. Temos também, irmãos, o próprio sermão de Paulo e Barnabé em Listra, em Atos no capítulo 14. E em Atos no capítulo 17 nós já lemos, vamos ver depois qual foi a reação, nós já lemos aqui no início. E depois nós temos, lá no final, Atos capítulo 26, temos Paulo diante do rei Agripa, onde recebe a palavra com ceticismo e uma outra expressão de também convicção. Então essas são algumas respostas de algumas mensagens que estão aqui no livro de Atos. Então pense, irmãos, como há dificuldade hoje no meio do povo de Deus, muitas vezes no nosso próprio meio, em absorver a palavra de Deus. Em irmãos terem dificuldade, nós temos hoje passado por um tempo muito difícil de absorção de palavras, de conseguir concentração. Hoje nós estamos sendo assim, como que tem se falado muito a respeito das redes sociais, de todos esses vídeos, né, se tornando videotizações, onde os estudiosos ainda não sabem muito bem o que vai acontecer. Mas como são vídeos muito curtos, shorts, né, você acaba tendo prazeres como que espasmódico, no sentido de que você vai tendo prazer. E 30 segundos, talvez menos, às vezes, você tem mais um prazer, uma descarga de certas substâncias no seu organismo que estão sendo estudadas, onde aquilo é o máximo que você acaba conseguindo de concentração. Então a sua mente não está sendo treinada. Hoje tem o que se chama de analfabetismo funcional, onde nós sabemos ler, sabemos escrever, mas quando lemos um texto nós não conseguimos interpretar o texto, porque a nossa mente está com muita confusão. Mas isso está sendo de propósito. Por isso que Paulo, em Romanos 12, esse texto nós precisamos emoldurá-lo no nosso coração, porque ele fala a respeito da nossa mente. Ele faz um rogo ali, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional, não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Do vosso entendimento, porque a nossa mente está sendo muito atacada. Então tudo isso, todas essas tecnologias, todos esses espaços preenchidos de tempo, hoje nós não temos mais espaços de tédios, a nossa mente está sempre ocupada, né? Estamos sentados aguardando para começar a reunião, eu estou vendo alguma coisa, ouvindo uma mensagem do WhatsApp, ou estou nos feeds ali infinitos das minhas redes sociais. Aí o irmão, amém, irmão, vamos começar? Vamos começar. Então, aí desliga aí, né? Me lembro de uma expressão do Thomas há um tempo, nós temos que chegar e ligar o irmão na tomada, né? Eu tenho que chegar e me ligar na tomada, para falar, opa, vamos agora iniciar. Mas isso, irmãos, é muito sério, porque isso é um ataque que nós não podemos, se nós estamos conscientes com tudo isso, tudo bem, mas nós não podemos estar inconscientes. Nós temos que saber o que está acontecendo. De forma que você hoje fala uma frase para alguma pessoa, ela não entende a frase, ela fala, não entendi. As pessoas não estão entendendo frases curtas, interpretações curtas. Mas
Tudo isso vai te roubar o prazer, a devoção, a alegria pela palavra de Deus. Quando você está andando na rua, e isso é comprovado, irmãos, você vai ver tudo cinza. Porque o teu cérebro, ele está acostumado com substâncias de prazer de maneira tão forte que tudo mais passa num tempo. Você vê um pôr do sol de manhã, nascer do sol. Para você tanto faz. Você está preocupado se o teu celular está com bateria ou não. A primeira coisa que nós fazemos quando nós levantamos. Então tudo isso está muito bem arquitetado. Porque nós não somos pessoas que usamos redes sociais. Muitos de nós não são. Nós somos usados pelas redes sociais. E é claro que há pessoas que trabalham com isso. Trabalhem, irmãos. Temos que trabalhar como toda outra profissão. E as profissões das tecnologias, elas serão cada vez mais comuns. Cada vez mais comuns. Hoje você vai, por exemplo, num prédio, você toca, pois não, quero falar com fulano. E é uma portaria digital que está em algum lugar do mundo, mas o porteiro não está ali. Não tem problema quanto a isso. Mas não seja usado por ela. Porque tudo isso vai te levar a um virtualismo, onde Deus passa a ser talvez uma pessoa etérea para você, só virtual mesmo, e não mais real, como foi lá no início, quando você também recebeu o Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender então, com tudo isso, que a palavra de Deus precisa ocupar um lugar de preeminência nos nossos corações, de maneira que a gente não sejamos usados por tudo aquilo que esse mundo está jogando com todas as forças sobre cada um de nós. E a palavra diz que o coração deles foram compungidos. Não sei se a tua versão diz compungidos, tem outra versão que diz que ficaram agoniados. Quando ouviram eles isto, outra versão diz eles ficaram traspassados, né? E isso significa justamente uma perfuração no coração. É muito lindo a maneira como Lucas, né, o médico, usa a palavra. Ele fala o coração deles como que recebeu um tiro, um impacto profundo. Eles ficaram, a palavra que ele usa é katanusso, que é uma atormentação de mente. Quando eles ouviram, verso 37, compungiram-se em seu coração. Ou seja, eles ficaram como que uma emoção de tristeza, um misto de aflição. Eles falaram, e agora? Nós matamos o Senhor. O que nós vamos fazer? Isso pode ser traduzido da seguinte maneira: ouvindo eles estas coisas, o seu coração levou um tiro certeiro com um projétil e parou exatamente no centro do seu coração. Um tiro certeiro. Essa palavra espiritocêntrica, porque a palavra de poder, a palavra verdadeira, a palavra genuína. E os impactos, irmãos, desse sermão é de fato um forte golpe. Um forte golpe eles levaram. E de maneira que surgiu então essa pergunta, né? O que nós vamos fazer? O que faremos? Tem um manuscrito, alguns manuscritos originais, que essa expressão, o que faremos, irmãos, de maneira assim, bem literal, ela apresenta o sentido de uma dor muito profunda. Eles estavam com uma dor extremamente profunda. E agora? O que nós vamos fazer? Então Pedro, ele conseguiu com a sua pregação, poder do Espírito Santo, colher ali a confiança de todos aqueles ouvintes. E parece que havia muita dor de fato, irmãos, naqueles ouvintes. Muita dor. Porque um dos detalhes que eu disse para vocês é que ele mesmo foi interpelado. Ele estava falando e eles, como se levantaram, vários começaram a perguntar uns para os outros: e o que nós vamos fazer? Então a pregação foi interrompida. Né? Agora veja algo não menos interessante, né? Nesse que faremos, irmãos. Pedro, com a sabedoria do Espírito Santo, até esse momento ele não tinha falado para eles fazerem nada. Não tinha nenhuma ação prática. Se os irmãos verem depois o sermão dele, não tinha nada. Ele tinha pregação, não tinha nada no sentido de prática. Então é por isso que eles perguntaram: o que nós vamos fazer? E aí, tem uma expressão aqui que é digna também da nossa observação. Eles disseram: que faremos, irmãos? Porque até então,
eles eram como que uma escória daquela sociedade, né? Eles eram ali chamados de galileus, aqueles galileus, e agora não. Agora, irmãos, o que nós vamos fazer? Reconhecendo ali então essa irmandade. Afinal, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos levar a isso, a reconhecer um no outro o socorro que um e o outro pode nos dar na nossa caminhada. O que podemos ser de socorro um para o outro. O Espírito Santo vai nos levar para isso. Então, que importante é essa questão. De maneira individual, irmãos, o que faremos diante da palavra do Senhor? Diante do Verbo encarnado? Diante daquele que foi até as últimas consequências para comprar a nossa alma? O que nós vamos fazer? O que faremos? E não só de maneira individual, de maneira coletiva. Nós precisamos, algumas vezes, irmãos, parar no escuro do nosso quarto, sem nada, e falar: Senhor, o que eu devo fazer? Talvez você pode fazer isso ainda esta noite, ao você chegar na sua casa. Jovens precisam fazer isso. A nossa vida está perdendo muito sentido, e não é por causa do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele foi ungido com óleo de alegria muito mais do que os seus companheiros. Então há algo que nós precisamos reconsiderar. Irmãos, temos que nos atentar. A religiosidade, o comodismo e a mesmice também não pode tomar conta dos movimentos do povo de Deus. Há um Espírito Santo vivo até hoje, presente aqui no nosso meio. Irmãos, a resposta de Pedro então aponta para práticas extremamente objetivas. Ele não traz subjetividades. O que ele diz no verso 38, que nós lemos? Ele disse assim: respondeu-lhes Pedro. (2, 38) Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então tem 3 pontos aqui extremamente dignos da nossa atenção. O primeiro é a conversão, né, o arrependimento. Arrependei-vos, convertam-se, voltem para o Senhor. O segundo é o batismo para o perdão dos pecados. Há aqui um propósito. E um outro ponto, para a obtenção do Espírito Santo. Arrependei-vos. Então aqui, irmãos, não significa simplesmente o reconhecimento de uma culpa, o se lamentar por algo que eventualmente tenha feito. Essas coisas fazem sim parte do nosso arrependimento. Nós temos um choro segundo Deus, mas precisamos compreender o que é a verdadeira conversão, que sobretudo é nos afastarmos da vida que nós estávamos vivendo até então e reconhecer que aquela vida não foi designada pelo Senhor, e nos voltar, nos lembrar e nos voltar. E ao mesmo tempo considerar o Senhor, lembrar de onde nós caímos, nos arrepender e voltar ao nosso primeiro amor, como diz a palavra do Senhor em Apocalipse, na carta a Éfeso. Então é decisivo aqui, irmãos, que a partir de que haja esse reconhecimento, ocorra então essa inversão de rumo, porque a palavra metanoio, é isso mesmo, é você mudar o seu rumo, é você dar uma meia volta, inverter o rumo que você estava indo. Então você muda a sua mente, começa mudando, transformando a sua mente, para que as suas ações possam então ser ganhas. Verso 36 que nós lemos: vocês crucificaram a Jesus. Esse Jesus que nós esquecemos, esse Jesus que nós ignoramos, esse Jesus que nós desprezamos, esse Jesus que nós combatemos contra ele, esse Jesus que nós odiamos. Irmãos, quase que inexplicavelmente, a despeito de tudo isso, o Senhor Jesus aceita e paga todo o preço da culpa que era contra nós. A despeito de termos rejeitado o Senhor durante toda a nossa vida, Ele tomou sobre si a nossa culpa e levou sobre si. Então Cristo, irmãos, perdoa os assassinos de Cristo. É isso que nós vemos aqui. O Filho de Deus, Ele dá um indulto aos inimigos de Deus.
É isso que nós vemos aqui. E todos podem receber aqui 2 presentes. Imediatamente. Primeiro, o perdão dos seus pecados. Arrependimento. Arrependei-vos. Então você terá o perdão dos seus pecados. Mesmo se até então você rejeitou a Cristo e o seu mover, arrependa-se agora. Mas não só isso. A dádiva do Espírito Santo. Então esse fato, irmãos, é único. Esse fato é decisivo. Em Jesus há perdão para todos os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os nossos pecados, amados irmãos, foram perdoados. Agora nós precisamos, com essa metanoia, voltar, mudar nossa mente, nos converter e voltar aos caminhos do Senhor. E cada um de vós seja batizado. Cada um de vós. Né? A expressão aqui é interessante porque os irmãos, nós lemos que foram 3.000 almas salvas, mas a expressão aqui é individual. O seu original grego mostra que é individual. É uma decisão que você, particularmente, precisa tomar. Havia essa ordem. Então, essa ordem é os que criam, mas era comum para todos. Seja batizados. Então, é a necessidade dessa resposta. Então, aqui nós entendemos e compreendemos que é a primeira resposta de alguém que genuinamente creu no Senhor. Como lá o eunuco. O eunuco disse para Filipe, olha, tem água aqui. O que me impede que eu seja batizado? Mas não só ali, irmãos. Durante toda a palavra de Deus, todo o livro de Atos, a partir daqui, os judeus convertidos, então você vê ali designações, de acordo com a história, de acordo com a cultura, você vê que os apóstolos, eles dão instruções diferentes. Por exemplo, instruções diferentes para os judeus, diferentes para os samaritanos, diferentes para os gentios, instruções diferentes para os discípulos de João Batista. Mas tem uma instrução que é igual para todos, todos eles. Batismo nas águas. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Isso foi recorrente para todos. Todos eles, porque muitas vezes a questão, e a gente ouve muito isso às vezes, e não é o nosso caso aqui, mas muitas vezes nós ouvimos, irmãos, eu não tenho clareza se eu devo ser batizado, eu não entendi, eu não estou percebendo, não senti no meu coração. Na verdade, o problema não é o batismo, o problema é a salvação, é a conversão. Você precisa ir aos pés do Senhor, então, e considerar esse ponto fundamental, porque a partir deste momento, e a sua mente não pode estar envolvida com todas essas coisas que estão roubando a nossa devoção, estão roubando o nosso coração, estão roubando a nossa sensibilidade para as coisas de Deus. Então nós precisamos voltar e compreender que, muitas vezes, o ponto fundamental é que se você chegar hoje diante do Senhor, hoje, diante de Deus, você partiu desse mundo, e você chega lá e o Senhor tem uma pergunta para você, né? Por que eu devo deixar você entrar aqui? Então, a sua resposta vai dar a designação correta. E claro, diante de Deus, meus irmãos, ninguém precisa mentir. E nem tem como, né? Então você, diante dele, vai ter que ser muito sincero. E olhar para o Senhor Deus e dizer, não são os meus méritos. Os méritos do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Então, quando isso acontece, a partir desse momento, essa tão grande salvação que nós vemos na palavra, né? Como nós escaparemos se negligenciarmos uma tão grande salvação? O batismo seria, então, esse primeiro passo. Nós vemos aqui, então, de maneira recorrente. Porque, porventura, ignorais que todos quantos foram batizados em Cristo, foram batizados na sua morte. Né? Então, o que acontece? Por meio do sinal da imersão na água, é sepultada a nossa vida antiga. É um sinal. Né? Então você ali testemunha para os irmãos. Irmãos, eu agora faço parte dessa família, a partir das águas do batismo. Eu pertenço agora a essa família aqui. Né? Eu dou testemunho para algum familiar, convidado. Testemunho para os principados e potestades. Né? Antes eu andava no curso deste mundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Era por natureza filho da ira. Mas agora eu não pertenço mais a vocês, eu pertenço a Cristo. Então vocês veem esse andar de progressão de fé. A resposta, essa é a primeira resposta. Quantas respostas nós ainda estaremos dando? Não é verdade, irmãos? Mas vamos avançar. Aqui um outro ponto. Sejais batizados em nome de Jesus Cristo. Né?
O Senhor Jesus, ele deixou muito claro para nós. Vocês sejam batizados, em nome de Jesus, vocês sejam salvos, na autoridade do nome de Jesus. Mas Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a interpelação que nós vemos aqui agora é assim, em nome de Jesus, na autoridade do nome do Senhor, sejam salvos e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Mas o salvo não tem o selo do Espírito Santo? Tem, irmãos. Aquele ladrão na cruz, ele estava selado com o Espírito Santo. Mas a sua fé, se os irmãos verificarem como foi que o ladrão se dirigiu ao Senhor, o ladrão se dirigiu assim, Senhor, né, não dá para entrar em muitos detalhes, mas os irmãos vão entender. Permita-me estar contigo no seu reino. E o Senhor disse assim, hoje estarás comigo no reino? Não, no paraíso. Né? Então depois fica objeto de estudo para os irmãos. Porque o reino são para os vencedores. A salvação depende inteiramente da graça de Deus, do sacrifício de Cristo na cruz. O reino é por obtenção. É a resposta que você dá à graça de Deus. Eu não fui desobediente à visão celestial, disse o apóstolo Paulo. Então, se você teve a visão celestial, você não é negligente com aquilo que você viu. Então, é uma tão grande salvação. Segue a paz agora, irmãos. Você foi salvo em Cristo? Segue a paz. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, os inimigos, os assassinos do Messias, agora eles tinham uma outra graça divina recebida, que era o Espírito Santo. Da mesma maneira que todos os discípulos que andaram com o Senhor, ouviram o Senhor, estiveram com o Senhor, puderam receber também, assim como nós. Então, quando eu vou dando esses passos de fé, irmãos, por que ele disse, então, para perdão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo? Mas eu já não tenho o Espírito Santo quando eu sou salvo? Sim, você está selado com o Espírito Santo. Uma carta, ela só pode chegar no seu destino se ela estiver selada. Então, se você sela a carta, ela vai chegar no seu destino. Mas esse que ele está dizendo aqui, recebereis o dom do Espírito Santo, é o fluir livre do ministério do Espírito Santo em você. Ou seja, agora ele vai passar de uma maneira profunda a ser teu consolador, o teu ajudador. Você vai ter relacionamento com o Espírito Santo. Entende, irmãos? São esses passos. Ele vai ser o teu guia para a verdade. Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque nessa caminhada, quando seus pés se resvalarem, né, como o salmista do Salmo 73, ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, a prosperidade do mundo, e ele falou tudo está dando certo para eles. Eu não estou entendendo. Para nós parece que dá tudo errado, para eles está dando tudo certo. Né? Então ele diz assim, os meus pés quase se resvalaram quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios. Olha que coisa, irmãos. Quando nós olhamos para aquilo que não é o Espírito Santo de Deus, para as coisas do Senhor. Então ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E lá no Salmo 73, ainda o salmista disse que teve um fim, aqueles pensamentos dele a respeito do mundo. Quando foi o fim? Ele disse assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Quando ele entrou no santuário de Deus, uma vida de oração, quando ele entrou para Deus, ele falou, eu tenho o que ninguém neste mundo tem. Os ímpios podem ir, estão indo, caminhando. Mas eu sei que eles estão indo de mal a pior, né? Mas eu estou na presença de Deus. Então ele diz assim, quando eu contemplei a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase se resvalaram, até que eu entrei no santuário de Deus. Então o Espírito Santo vai nos lembrar que nós não podemos sair desse lugar do santuário de Deus. Porque Deus busca os seus adoradores. Deus busca aqueles que são cultos para Deus. Irmãos, esse fluir do Espírito Santo tem vários aspectos. Regeneração, renovação, unção, fruto do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o testemunho de Cristo. Mas são pontos e aspectos, só para eu citar então para os irmãos, por que ele está dizendo aqui, recebereis o dom do Espírito Santo. No verso 39, nós já lemos, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para as vossas filhas, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Verso 40, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa.
salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, nós não estamos no mundo onde o Senhor reina. Ouçam isso. O Senhor reina sobre a sua igreja, sobre os seus. Mas o mundo, irmãos, rejeita o nosso Senhor. O mundo debocha. Irmãos, o mundo está debochando da sua fé. Sabia? Para nós, o que é extremamente sagrado, para nós, o que tem um lugar de tamanha preeminência, porque primeiro teve preeminência no coração do Senhor, quando eu falo da mesa do Senhor. Os irmãos estão vendo o deboche. Então, quando nós estamos aplaudindo todas essas coisas, temos que fazer isso com muito cuidado, principalmente com discernimento. Saiba que você está no terreno do inimigo, e ele está rindo da sua fé. Eu não sei como que os irmãos lidam com isso, eu não tenho uma resposta, sinceramente. Eu sei que os irmãos gostam de esporte, muitos gostam de esporte, e é assim, o mundo está assim. Agora, tenha discernimento de algo, irmãos. Eles debocham do seu Deus. Eles estão rindo da sua fé. Eles estão pouco se importando. Todos aqueles atletas, boa parte deles, ligados ao homossexualismo, a todas essas ideologias de gênero. Irmãos, os irmãos têm toda a liberdade de fazer o que quiser, só não pode não saber, não estar bem conscientes. Quando você está assistindo lá um voleibol, que é emocionante, um futebol feminino, saibam disso. Olha para aqueles atletas e fala assim, se o Senhor não libertar esse povo, eles estarão eternamente perdidos. Eternamente perdidos. Então serão agora 15 dias, irmãos, de tudo isso. De esfriamento, de perda de tempo. Jesus, irmãos, eu não estou sendo religioso falando isso, só quero colocar um ponto. O Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele olhou para os seus discípulos e disse assim, você não pode orar comigo 1 hora? O Senhor estava sozinho ali. Os discípulos estavam dormindo. Mas nós não podemos dormir nessa hora. Porque nós temos a clareza, nós temos a luz. Então nós temos que ter discernimento da amizade, da comunhão com o mundo, desses entretenimentos. Não é o terreno de Deus, é o terreno do inimigo. Você precisa saber disso. Como lidar com isso, irmão? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu clamo a Deus, ao Espírito Santo, que abra os olhos do seu coração. Porque depois o caminho de volta é muito pior. São 15 dias de esfriamento. Para você retornar depois, não vai ser tão simples. E eu não creio, irmãos, que sejam assim, nada que, o Senhor vai te mandar para o inferno por causa disso. Eu falo isso com muita reverência e muito cuidado com os meus irmãos. Mas nós não podemos estar como que Alice nos Países das Maravilhas. Não podemos. Temos que saber onde nós estamos pisando de maneira consciente. Assim como quando nós pegamos o nosso celular, estamos ali. Claro que, irmãos, há momentos de entretenimento, há momentos de tédio. Você precisa saber lidar com isso, e não eu. Eu preciso saber lidar do meu tempo, porque o tempo que eu estou perdendo eu não recupero nunca mais. E eu tenho lutado muito com isso. Ainda mais quando muitas vezes a mente é dispersa. Irmãos, a gente tem falado muito da teologia coach, né? Que hoje, infelizmente, é o cronograma, é a bola da vez, digamos assim. Né? Mas são esses zombadores. Tudo isso são os zombadores, zombando da fé, como tinha já aqui no capítulo 2. Agora, coach é uma palavra positiva, não é uma palavra negativa. Porque é aquele que dá assessoria para as empresas, né, trabalham com a parte emocional. Não tem nada de errado, é que alguém cunhou essa expressão, a teologia coach, né, mas é uma pessoa que faz treinamento de equipes. Agora, por que é teologia coach? Porque eles estão treinando as equipes, é mais ou menos isso. Vocês estão sendo treinados, bota a camiseta tudo igual, né, tem um grito de guerra, né, vamos agora dar um passo aqui, outro ali. Então agora para você ficar feliz tem que acontecer dessa maneira. Irmãos, olha para as pregações do livro de Atos. O que nós veremos? Cristo. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Então este modelo de profissional ele foi adaptado agora para as pregações. Né, houve uma adaptação. E na verdade, tudo isso é só uma nova versão daquilo que a gente já conhecia. Os irmãos mais velhos aqui sabem, aquela teologia da prosperidade, né? Aquele tal do dente de ouro. Tudo isso é só um novo formato, né? É só uma gourmetização de expressão. Né? Só bota o nome mais bonito, né? Para a gente dar um novo passo aí. Né? Então a gente sabe daquele do caicai. Né? Tudo isso agora é mais do mesmo.
Mas a base de tudo isso é a mesma, né? Outros nomes, mas a estratégia é a mesma. Que estratégia? Antropocentrismo, ou seja, você é o centro da pregação. Os irmãos, você, tudo é para você. Olha como você é grande, olha o que Deus pode fazer para você, né? Deus então virou um gênio da lâmpada, onde Deus pode te dar tudo. É uma pregação que é chamada pregação positiva, motivacional. Irmãos, hoje vocês não sabem, mas hoje, nós vimos na oportunidade passada, segundo Pedro capítulo 2, e a palavra tem uma frase que Pedro diz lá, 34 anos depois de Pedro aqui. Ele avançou 34 anos na história, né? E aí então, Pedro vai dizer assim, eles vão fazer comércio de vocês. Se vocês deram um Google lá, vocês vão ver igrejas que estão à venda. Esses dias foram vendidas umas igrejas aí, né? Foi comercializado, o pastor vendeu para uma outra igreja, recebeu lá o seu dinheiro. Aí os membros disseram, nossa, eu nem sabia que eu tinha sido vendido. Foi vendido para outra lá, a comunidade que recebeu, aumentou no dinheiro. Literalmente. Foi negociado lá e o pastor sumiu. Assim, Pedro tinha falado isso já faz 2000 anos. E farão comércio de vós. Irmãos, Efésios, lá no capítulo 4, ele fala dos meninos agitados de um lado por outro. Por isso que nós temos que, todo mundo aqui tem um TDAH, ninguém salva, né? Ninguém escapa disso, todo mundo tem um pouquinho, né? A nossa cultura, o nosso momento, né? As nossas circunstâncias, a nossa história, todos têm um pouquinho. Agora, Paulo, lá atrás, ele disse assim que vocês são meninos como meninos agitados de um lado para o outro. Sabe o que vocês estão fazendo? Buscando todo o vento de doutrina, ensinos, pelas artimanhas dos homens. Mudou o nome, é coach, mas as artimanhas dos homens são as mesmas. Agora, como eles respondem a essas pregações, né? Como o homem responde? Sendo o centro de toda a pregação. Agora, irmãos, muito cuidado, porque toda essa pregação, todo este ensino, ele te ensina a planejar o seu tempo, o seu futuro, e ele te ensina ainda mais a ser o senhor do seu tempo. Fala, não, você pode, você consegue. Você precisa só determinar isso, mentalizar, e Deus está com você. E ainda coloca Deus, né? Para espiritualizar tudo aquilo. Ele só tem um detalhe, irmãos. Ele não considera imprevistos. Essa teologia não considera imprevistos. Essa teologia, essa visão triunfalista, onde o enfoque é na vitória, o enfoque é no sucesso, ignora possibilidade de sofrimentos, adversidades, que todos nós estamos sujeitos. Eles não consideram essa variável. De maneira que quando, então, nós chegamos a um determinado ponto, nós cansamos de ser cristãos, porque não dá resultado. E o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter. Ele não foi nenhuma teologia coach de treinamento. Ele falou a verdade, irmãos. Mas que faremos, irmãos? Sabe, você tem um ombro do seu lado. A palavra do Senhor diz assim, sede suportes uns dos outros. Suportai-vos, né? Uns aos outros em amor. Aprendamos, irmãos, a exercer a nossa vida de família. A nossa vida uns com os outros. Porque são artimanhas dos homens que não te ensina quando tudo não dá certo. Quando no teu trabalho não dá certo. Quando no teu casamento não está dando certo. Quando os teus filhos desviam da palavra do Senhor. Você não tem esse ensino. Somente a esperança do Espírito Santo, somente a guarda e o cuidado do Senhor é que te guarda o teu coração. Irmãos, precisamos então discernir tudo isso e responder de maneira adequada ao Senhor. E correr, irmãos, correr de tudo aquilo onde a vida e a glória de Deus não está. Corra o mais rápido que você puder. Corra, irmãos, tenha discernimento das pregações onde Cristo não é glorificado, onde a Bíblia não é o ensino, onde o seu pecado não é confrontado. Corra desses lugares. Verso 41 diz assim, então, os que lhe aceitaram
a palavra foram batizados, havendo um acréscimo de quase 3.000 almas. Quase 3.000 almas. Pregação genuína da palavra de Deus. Me lembro de um irmão, ele estava em um local de reunião, um local religioso que ele participava anteriormente. Ele disse que ouviu, começou a pessoa ali a pregar a palavra, e ele começou a discernir no seu coração que aquilo não era a palavra de Deus. Ele começou a ficar desesperado. E ele não tinha como ir embora, porque o carro dele estava travado no estacionamento. Então ele saiu e começou a andar pela rua da cidade, assim, desesperado, até aquela reunião acabar e até ele poder retomar. Correu. Graças a Deus, irmãos, que nós temos recebido aqui dos irmãos a vida, o apoio, a unção, o Espírito Santo de cada um. Podemos dar as mãos, porque cada vez mais vai ser mais difícil. Nós termos irmãos que estão realmente devotos e desejosos pela palavra de Deus. Cada vez mais difícil nós sermos esse irmão também para o outro, onde a palavra de Deus vai ser a única base, a única regra de fé e de conduta. Então, diz que aquele irmão saiu ali correndo para aquela rua daquela cidade, e isso deve acontecer conosco, amados. Tem um irmão, o nome dele é Carter Conlon. Ele pregou uma mensagem logo no primeiro domingo, quando as Torres Gêmeas foram atacadas. Torres Gêmeas foram atacadas naquela semana, logo no primeiro domingo, em seguida, ele pregou uma mensagem. O título da mensagem se tornou Corra. No sentido, você deve sair correndo mesmo. Correr. Eu vou ler aqui um trecho dessa palavra que esse irmão compartilhou. E ele disse assim: temos que derramar as nossas vidas pelos propósitos de Deus. Isso aqui não é uma escolinha bíblica dominical para a igreja de Jesus Cristo. Isso aqui não é um convite para contínuos passatempos. Isso aqui é uma guerra pelas almas dos homens. Saia do meio deles. Corra pela sua vida. Porque isso é sobre a sua vida. Isso não é apenas sobre teologia contrária ou novos pontos conflitantes sobre Jesus. Não, não. Isso é sobre a sua vida. Ele diz assim: a minha mente está marcada para sempre com a história que eu ouvi dos policiais na cidade de Nova York. Enquanto as pessoas estavam fugindo do edifício se despedaçando, havia policiais, bombeiros e outros que corriam em direções dos edifícios, e eles estavam dizendo assim: corra pela tua vida. Como se fossem seus próprios colegas. Em alguns casos, eu creio que eles sabiam que eles iriam morrer, mas havia um senso de dever tão profundo no coração deles, que então eu fui até Deus e disse: Deus, ó Jesus, não deixe que o meu senso de dever seja menos do teu reino do que aquele senso de dever dos amados bombeiros e policiais, pois foram aqueles que pereciam enquanto as torres estavam caindo. Nós vivemos, ele diz ainda, em uma geração onde Jesus tem caído pelas ruas. Eu quero estar no meio daqueles que não estão correndo do conflito, mas estão correndo para o conflito, e dizer: corra pela tua vida. Ele diz mais: corra dos evangelhos que focalizam sucesso e prosperidade. Corra daqueles que usam o nome de Cristo para o seu próprio ganho. Corra daqueles que roubam o teu bolso em nome de Jesus. Corra de evangelhos que estão focalizados no alto progresso. Corra de igrejas onde o homem e não Cristo é glorificado. Corra das igrejas da América, no Canadá ou qualquer outro lugar onde não há Bíblia, onde não há custo na teologia, onde não há uma palavra que examina a alma, onde não há arrependimento de pecados, onde não há menção do sangue de Jesus. Corra. É imundo. Corra. Corra de igrejas onde você fica confortável em seus pecados. Você vai à casa de Deus e tem pecado em sua vida e não é convicto dele?
você participa da mesa de demônios. Corra de púlpitos que satisfazem homens políticos, que estão usando o púlpito de Deus para seus próprios interesses políticos. Corra. Corra daqueles que pregam divisões entre raças e cultura. Corra. Corra, saia, desligue, fique longe disso. Eles não sabem nada sobre Deus. Corra de movimentos ímpios, espasmódicos e intermináveis profecias vazias. Amada igreja, em nome de Jesus, corra, corra pela tua vida. Corra de pregadores que se levantam para dizer histórias. Corra de pregadores que se levantam para dizer piadas. Corra, corra você mesmo, antes que seja tarde demais. Corra, corra, corra. Como nós também, não é, irmãos? Precisamos ter esse senso do que nós temos que correr dos nossos dias. Qual a resposta em nossas próprias vidas, de maneira prática, fiel e verdadeira, como respostas a tudo aquilo que nós temos ouvido? Como responder, irmãos, adequadamente à obra de Cristo na cruz do Calvário? Como nós devemos responder? Vamos, irmãos, para o livro de Atos, no capítulo 17. Então, onde nós iniciamos, vamos concluir aqui. Capítulo 17, verso 32. Paulo estava aqui em seu sermão em Atenas, no Areópago. E então aqueles homens tinham ali vários deuses envolvidos em muita idolatria. E não se enganem, irmãos, há ídolos modernos nos nossos corações. O irmão do passado disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então há outros ídolos também. E diz que aqui havia um tal de Deus desconhecido. E Paulo se utiliza então daquele nome ali que eles tinham usado para pregar a Jesus para eles. Ele disse assim: olha, foi Deus quem criou todas as coisas. Esse Deus aí que vocês não conhecem, mas eu quero apresentar a vocês. Ele veio na pessoa de Jesus. E não só isso, ele ressuscitou dos mortos. Né? A pregação de Jesus era ponto fundamental na pregação de Paulo, aqui no caso. Mas há 3 tipos de respostas que os irmãos leram, nós lemos aqui juntos, inicialmente. E a primeira está aqui no verso 32. Uns escarneciam. Outros diziam: olha, acerca disso nós vamos te ouvir numa outra ocasião, uma outra oportunidade. E o verso 34. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram. Essas 3 classes, irmãos, essas 3 respostas que o nosso coração pode dar ao Senhor. Então, nosso coração precisa ser bem sincero diante de Deus. Porque você vê aqui escárnio, você vê aqui uma promessa de consideração futura, e você vê aqui fé. Fé genuína, fé verdadeira. Uma entrega total e resoluta. Fala: Senhor, eu quero dar esse passo com o Senhor. Senhor, nessa noite, eu quero dizer ao Senhor que eu quero me lembrar de onde foi que eu caí, quero voltar ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu não quero estar no curso deste mundo, envolvido com a mente deste mundo, perdendo tempo neste mundo. Me ajuda, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão, Senhor, do seu povo. Senhor, meu coração está aflito, mas não é por causa do Senhor, não, é por causa de mim mesmo. Muitas vezes nós queremos uma resposta de Deus, irmãos. Ah, mas Deus não fala comigo, mas você não está falando. Você não está sendo a resposta. Você precisa ser a resposta de Deus. Você precisa ser a resposta das suas orações para Deus. Precisamos, irmãos, em nome de Jesus. Muito lindo que logo na sequência, as respostas, né, e permitindo o Senhor numa outra oportunidade, diz que eles permaneciam unânimes no partir do pão, primeiro na doutrina dos apóstolos, no ensino da palavra de Deus, né, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E diz o último versículo que eles louvavam a Deus. Não podemos perder isso, irmãos. O louvor a Deus. Nós podemos louvar ao Senhor, irmão Lucas?
concluir esse tempo diante do Senhor, agradecermos a Ele, quem sabe aqui, quem sabe nos colocar de pé, quem sabe olhar para o Senhor mais uma vez, falar: Senhor, eu quero essa vida de devoção, de amor ao Senhor, eu quero responder a essa graça do Senhor, eu quero ser a resposta daquilo que o Senhor está demandando, eu quero agir e reagir de acordo com a Tua palavra. Senhor, me ajuda, tem misericórdia, estou afundando, mas eu quero, Pai, em nome de Jesus. Vamos, irmãos, louvar ao Senhor, louvado seja o Teu nome, amado Senhor.